Ei, Matheus, e se eu te perguntasse agora, e se eu te pedisse agora, eu esqueci de falar no início, mas eu queria que o conector do telefone de entrada e saída eles ficassem um ao lado do outro. O que que tu acha, Matheus? Até onde tu vai ter que mexer nisso aí? Mudar a posição, o senhor diz? E isso, a posição física dele, eu gostaria que ficasse o conector de entrada e de saída juntos. Aqui, é. Aqui tem um conector de um lado e do outro. Se a gente for olhar filtro de linha ADSL, grande parte deles, os conectores de entrada e saída estão um do lado do outro aqui, como esse exemplo. Eu gostaria que os dois ficassem um lado do outro, apesar de que alguns modelos têm uma ponta e outra, como tu fez também. Eu acho que seria interessante que ele fosse mais compacto e que fossem os dois conectores de entrada e saída um ao lado do outro. O que que tu teria que mexer no teu projeto aí? Em primeiro ponto. A posição das linhas. É, perfeito. As linhas, as trilhas é E uma parte importante, né? no esquemático, Por que que tu teria que mexer no ou esquemático? não é necessário. Eu vou mudar depois, na hora de montar. Mas o esquemático ele não representa o que é fisicamente o teu circuito, né? O Sim, esquemático não. mostra as interconexões. O que vale é o layout, né? Na parte física mesmo. Isso. Então, tipo, se for avaliar bem aí, talvez uma modificação só na posição dos componentes não tenha que mexer no esquemático, tenha que mexer só no layout de fato, né? Tipo, apagar as trilhas que tem, reposicionar os footprints e refazer as trilhas, né? O roteamento, né? Isso. Ok? Isso é uma questão de julgamento e de cada um conhecer as etapas do projeto. Mas, então, existe a possibilidade de se tem que fazer um fluxo de modificações através de um Engineering Change Order aí, Echo. Em alguns softwares, inclusive, está como Echo essa opção. Em função de diversos fatores aí, que podem ser o início prematuro do projeto da PCB, antes de que tenham as especificações corretas, a disponibilidade de componentes ou indisponibilidade de componentes, que talvez não tenha aí, ou até mesmo um erro humano lá no início da especificação do problema, ou do próprio esquemático, pode fazer com que eu tenha que modificar as coisas. O primeiro ponto é, para se fazer uma modificação nesse projeto, é se analisar quais etapas do projeto vão requerer essa modificação, né? Ou onde vai impactar essa modificação. Agora eu acabei de perguntar uma coisa aí, Matheus, que é relacionada com esse primeiro item que eu botei de exemplo aqui. Uma alteração física de um componente não vai impactar no esquemático. Se eu pedir para posicionar ele diferente, eu dizer, eu quero que agora os dois conectores fiquem num local que vai ter um painel na frente, então eu quero que os dois conectores fiquem juntos. É uma possibilidade. Já uma mudança da topologia do circuito, se eu fosse trocar a topologia do filtro, botar uma outra ordem de filtro, tirar algum componente, isso vai requerer uma alteração no esquemático de fato e grandes alterações no layout. Eu vou ter que refletir essas modificações. O ponto positivo, isso não requer fazer o projeto todo do zero, né? O software de projeto já prevê esse fluxo de modificação. Frente a uma modificação ou uma alteração na especificação, o que eu faço em primeiro lugar? Não é o fim do mundo. Eu defino a extensão do impacto, então, até onde eu vou ter que alterar isso aí. Se for trocar, por exemplo, o footprint de um componente, eu não tenho um componente de um formato, eu tenho de outro no encapsulamento. Eu só vou ter que trocar o footprint. Eu vou direto lá para a etapa de layout. Mas eu segui aqui um fluxo de alteração em que eu precisei inserir mais um capacitor no meu circuito. Quer dizer, um capacitor de alimentação a mais. Isso aconteceu de fato quando eu estava projetando aquele circuito ali, e isso impactou diretamente lá no esquemático. Então, adicionar mais um capacitor, eu fui no esquemático, não fui no Gerber, eu fui direto lá no arquivo do KiCad, esquemático, adicionei o componente que faltava, que está aqui bem à direita, destacado, e segui o fluxo normal de projeto, porque eu tive que ir em Annotate Schematic para ele dar um nome para aquele capacitor, que ele tinha um ponto de interrogação aqui. Eu fui lá em Check Electrical Rules, aquele que me dá dicas lá de possíveis problemas. Limpei as regras do projeto, não gerou nenhum erro a mais. Gerei o netlist exportado nesse editor de esquemático. Vocês lembram que uma das etapas é gerar o netlist. Mudei para a vista do layout. Mudei a vista do layout, eu fui lá e importei de volta o netlist. E aí a importação fica um pouco diferente porque ele vai tentar bater os componentes, bater ou corresponder aos componentes que já existem no teu layout com os novos componentes que surgiram. Então ele pode dar erros nesse meio do caminho aí.
botando lá, clicando em Update PCB. Eu vou fazer isso aqui no meu layout. Eu fui lá em Netlist, esse é o último passo, né? Apareceu o Netlist lá que eu já tinha anteriormente. Eu vou botar um Update PCB. Ele vai dizer que essas modificações não podem ser desfeitas. E uma vez que eu atualizei ela, no update ele vai listar aqui se gerou algum problema ou não gerou nenhum problema. No meu caso, não gerou nenhum problema. Então ele simplesmente disse que ele checou e correspondeu aos componentes todos. No meu caso, eu já fiz a alteração no esquemático antes, então não vai aparecer nada aqui. Mas no caso de eu ter feito aquela alteração e adicionado um capacitor a mais, logo que eu boto ali update PCB, ele vai surgir, a interface gráfica vai ficar dessa forma aqui embaixo, que o novo componente vai ficar fixado no mouse e assim que eu mexer na interface gráfica, eu vou ter que escolher um lugar para clicar e largar esses novos componentes que foram criados. Vocês podem ver aqui que tem essas linhazinhas indicando conectividade, ou HATSNet aqui, indicando onde eu vou ter que conectar esse componente. Então ele já me dá uma dica boa de onde eu vou posicionar ele nesse momento. E dali para o final, então, eu vou ter que reposicionar esse novo componente, rotear as novas trilhas, verificar regras de projeto e todos os passos até o final do projeto de novo. O passo que realmente pode dar muito problema é exatamente nesse ponto aqui, em que se vai para o layout e se tenta importar novamente as modificações, porque se importa um novo netlist, uma nova descrição da conectividade e nova descrição dos parâmetros dos componentes. E aqui ele pode não achar as correspondências, ou a maior parte das vezes ele tem sucesso. Mas aqui ele pode dar algum problema e vai ficar listado nessa parte aqui das modificações a serem aplicadas, ele vai dizer o que foi modificado. Outro tipo de alteração comum é, eu vou fazer uma troca de footprint. Eu tinha um footprint no componente, descobri que não tem aquele tipo, eu vou ter que trocar, ou descobri que é incompatível, eu vou ter que trocar. O mais interessante é vir trocar ele aqui no esquemático original. Vamos dizer, eu escolhi um capacitor aqui e quero trocar o footprint desse capacitor. Eu troco ele aqui, já direto. Porque se eu trocar lá na janela layout, outra vez que por acaso eu exporte o netlist e vá passar alterações daqui do esquemático para a próxima janela do layout, eu vou sobrescrever essa minha alteração. Então, sempre que possível, se faz a modificação na etapa mais anterior possível do projeto. Nesse caso, seria aqui no esquemático. Aquele exemplo que eu falei sobre posicionar os conectores, não faz sentido mexer no esquemático. Porque posicionar os conectores é uma coisa que só é relativa ao layout, não é relacionado com o esquemático. Eu vou pedir para vocês fazerem uma forma de exercício isso aí agora. Eu não tinha especificado isso intencionalmente no início, eu não disse onde eu queria ter a posição dos meus conectores. Mas agora, como eu sou muito querido, eu vou sugerir isso como uma modificação na especificação. Seria possível para vocês posicionarem os conectores próximos um do outro, o conector de entrada e saída, os dois conectores RJ11? Façam como forma de exercício, tentem fazer essa modificação e sigam esse fluxo de eco aqui, de modificação de especificação, e vejam se vocês conseguem chegar no layout com ele modificado agora. Claro que para vocês vai ter um problema aqui, que vai chegar num ponto aqui no final do layout, vocês vão ter que rotear de novo as linhas, pelo menos as linhas conectadas ligadas àquele conector. Ok? Experimentem. Isso, eu sei que é uma alteração basicamente que vai influenciar no layout de vocês, né?